as mulheres se subjetivam na prateleira do amor. Sua autoestima é construída e validada pela possibilidade de ser escolhida por um homem. Essa prateleira é regida por um ideal estético, o qual vem se construindo desde o começo do século passado e possui a característica de ser branco, louro, jovem e magro. Em geral, é comum que as mulheres sejam alvo de preterimento afetivo. Preterimento esse que é interpelado na configuração emocional de homens, brancos e negros, em relação a ela. Esse negócio de ser escolhida, ser escolhida, ser escolhida, ser escolhida. Geralmente quem quer ser escolhida vai lá no impossível. Mira no impossível, assim como ela coloca, tá? Aí esse negócio de ser escolhida, entre aspas, ser escolhida ou ser validada? Me Então, pega ser muito. validado dentro de um padrão construído de beleza. Mas será que ela está buscando alguém que a escolha ou algo que a valide? Eu acho que uma coisa é causa e outra consequência, do tipo, a partir do momento que ela é escolhida, ela acaba sendo validada. Então, para estar validada não somente para ela mesma, mas perante outras mulheres e validada perante a sociedade, ela primeiramente precisa ser escolhida, por isso ela se coloca na prateleira. Se forja, se transveste, se molda para estar sempre à frente na prateleira. Daí, sendo escolhida, a validação acontece, não por se sentir escolhida, mas porque os outros a observaram ser escolhida. É a validação perante o outro, né? É isso que eu tô pensando. É a máxima do Lacan de eu sou para o outro, né? Eu só existo enquanto para o outro. É verdade. E aí tem um quê desse discurso de ser o objeto de desejo do outro também, né? Exatamente. E aí eu vou me construindo conforme o que eu acho que é o desejo do outro. O meu desejo primeiro é o desejo do outro, né? A gente não tem um desejo próprio, dito assim, de início, até porque é tudo uma coisa só. Então, o meu desejo é o desejo do outro, e depois que esse outro se separa de mim, é que eu vou modulando ou entendendo o que do outro está em mim e que eu vou assumir como meu e o que é do outro, mas ainda assim eu vou espelhar no que o outro, no que eu acredito que o outro queira, mesmo que o objetivo final seja não ser aquilo. Ele sempre vai ser modelo, mesmo que seja um modelo de não fazer. Modelo de não ser, né? Modelo de não ser. Mas ainda assim é o modelo, né? É a máxima do estágio do espelho, né? Enquanto eu estiver buscando o outro, eu ainda estou na busca. A partir do momento que eu o encontro, que não é a possibilidade, que é esbarrar no real de fato, que é a impossibilidade, né? De realmente conseguir alcançar esse objetivo, mas se fosse possível, quando eu encontro, não tem mais para onde ir. Então, essa busca perene de estar, porque é justamente nesse se colocar na prateleira, ser escolhido, ser validado, que, por exemplo, uma estrutura histérica vai falar, não era exatamente o que eu queria. E a busca pelo próximo objeto, às vezes, perdura nesse sentido. Aqui, tipo, num panorama fictício, né? Mas, às vezes, acontece isso justamente porque existe uma busca de ser escolhido, ser validado, que não está que está subjetivada ao outro, que é o que ela está falando aqui, que a mulher se subjetiva nesse texto aqui que ela está falando ao homem, mas aqui a gente pode substituir o homem por pequeno outro, por exemplo. A gente se subjetiva a um outro para tentar suprir o desejo do outro e achando que está suprindo o próprio desejo, né? Sabe? Fazer um comentário à parte. Já entendi porque eu fiquei doente, acamado.
Eu já não entendo mais tanto lacanês agora. Era a pausa necessária para afastar assim, das forças do mal. A gente resgata, Samira, não se preocupa, não. Eu tô cansada do vírus. Já você tá de volta. Por outro lado, por mais que momentaneamente uma mulher se encontre em uma suposta boa posição na prateleira, né, continua ainda vulnerabilizada, pois está fadada a envelhecer, engordar, ficar fora do mercado. O que a cultura ensina às meninas é que o corpo é um capital de prestígio social e matrimonial, ou seja, que a beleza, dentro do padrão eleito como belo, deve ser buscada. Por isso, são tão comuns piadas agressivas e bullying usando características físicas das meninas, sobretudo em relação àquelas que se encontram distantes desse ideal. Interessante essa questão, essa relação que ela faz com performances, né? Então, ideal estético ocupa um lugar central no processo de socialização, então, ou seja, da nossa relação enquanto sociedade, né? De trocas, quanto tanto das performances, ou seja, o que eu preciso parecer, o que eu vou entregar, né, de alguma forma, para o outro ou para a sociedade em si. E bota isso junto com a emocionalidade das mulheres. O que vocês entendem como emocionalidade? O mesmo que levou a considerar as formas de manifestação do inconsciente no corpo como histeria, que é a palavra histeria vindo do útero, então essa manifestação só podia ser coisa de mulher. Eu acho que vem da mesma premissa, de dizer que mulher é exagerada, de mulher é emocional demais, né? Eu, eu, Qualquer coisa da chilique, eu tem fiquei esse nesse estereótipo. performar, né? No performar, porque eu pensei no acting out, numa atuação. E aí fui ver dicionário Oxford. Atuação, desempenho. No teatro, realmente é o performar. Na linguística é para olhar o desempenho. Vamos olhar o desempenho. Nossa, que absurdo. Quando pede para olhar o desempenho, uma das definições é cumprimento de obrigação ou de promessa, uma execução. Quer dizer, já está Execução esperado, é forte, né? Porque é já está duro. esperado já está esperado que a mulher vá performar acerca de algo. É que o execução para mim soou muito no sentido de Uhum. fazer, mas no sentido de se matar, Sim, né, no queima as processo. bruxas. Queima as bruxas. Protege os homens. Não, mas sabe o que que eu pensei? Hum. Quando você estava falando de performance e tal, dessa objetificação no sentido chulo da palavra. Não queria usar objeto para a gente não ficar confundindo aí objeto A e tudo mais, mas Uhum. desumanização, pronto. Como se Uhum. fosse uma máquina, né? Uma máquina tem performance. Quando está obsoleto, o que a gente faz? Ele fica fora de mercado. Uhum. A gente substitui. Upgrade. Aí tira a característica humana, né? Uhum. Acting out. Noção criada pelos psicanalistas de língua inglesa e depois retomada tal e qual em francês para traduzir o que, segundo Freud, denomina de colocação em prática ou em ato, segundo o verbo alemão agieren,
O termo remete à técnica psicanalítica e designa a maneira como o sujeito passa inconscientemente ao ato, fora ou dentro do tratamento psicanalítico, ao mesmo tempo para evitar verbalização da lembrança recalcada. Foi em 1914 que Freud propôs a palavra agieren, pouco corrente em alemão, para designar o mecanismo pelo qual o sujeito põe em prática pulsões, fantasias e desejos. Aliás, convém relacionar essa noção com a de abreação, abreageren. O mecanismo está associado à rememoração, à repetição e à elaboração ou perlaboração. O paciente traduz em atos aquilo que esqueceu. É de se esperar, portanto, diz Freud, que ele ceda ao automatismo de repetição que substitui a compulsão à lembrança, e não apenas em suas relações pessoais com o médico, mas também em todas as suas outras ocupações e relações atuais, bem como quando, por exemplo, lhe sucede apaixonar-se durante o tratamento. Acho que pegou um pouquinho aqui também do sentido que a gente estava falando, de substituir uma compulsão à lembrança, né? Meio que aqui na lembrança, falando da acting out, mas na performance, meio que substituir uma ação por outra, né? Para responder a esse mecanismo, Freud preconiza duas soluções. Fazer o paciente prometer, enquanto se desenrola o tratamento, não tomar nenhuma decisão grave, casamento, escolha amorosa definitiva, profissão, antes de estar curado. E 2, substituir a neurose comum por uma neurose de transferência, da qual o trabalho terapêutico o curará. Em 1938, no esboço de psicanálise, Freud sublinha que é desejável que o paciente manifeste suas reações dentro da transferência. Os psicanalistas de língua inglesa distinguem o acting in do acting out, propriamente dito. O acting in designa a substituição da verbalização por um agir interior da sessão psicanalítica, mudança da posição do corpo ou surgimento de emoções, enquanto o acting out caracteriza o mesmo fenômeno fora da sessão. Os kleinianos insistem no aspecto transferencial do acting in e nas necessidades de analisá-lo, sobretudo nos borderlines. Muito interessante isso, né? Por outro lado, em 1967, o psicanalista francês Michel de Mouzin propôs distinguir o acting out direto, ato simples, sem relação com a transferência, do acting out indireto, ato ligado a uma organização simbólica relacionada com uma neurose de transferência. No vocabulário psiquiátrico francês, a expressão passagem ao ato evidencia a violência da conduta mediante a qual o sujeito se precipita numa ação que o ultrapassa, suicídio, delito, agressão. Foi partindo dessa definição que Jacques Lacan, em 1962 a 1963, em seu seminário sobre a angústia, instaurou uma distinção entre ato acting out e passagem ao ato. No contexto de sua concepção do outro e da relação de objeto, e a partir do comentário de duas observações clínicas de Freud, o caso Dora, e psicogênese de um caso de homossexualidade numa mulher, Lacan estabeleceu com efeito uma hierarquia em 3 patamares. Segundo ele, o ato é sempre um ato significante que permite ao sujeito transformar-se a posteriori. O acting out, ao contrário, não é um ato, mas uma demanda de simbolização que se dirige ao outro. É um disparate destinado a evitar a angústia. No tratamento, o acting out é o sinal de que a análise se encontra num impasse e que se revela a incapacidade do psicanalista. Fortíssimo, né? Ele não pode ser interpretado, mas se modifica quando o analista entende e muda a posição de transferencial. Quanto à passagem ao ato, trata-se, para Lacan, de um agir inconsciente.
de um ato não simbolizável, pelo qual o sujeito descamba para uma situação de ruptura integral, de alienação radical. Ele se identifica, então, com um objeto pequeno a, isso é, com um objeto excluído ou rejeitado de qualquer quadro simbólico. O suicídio para Lacan situa-se na vertente da passagem ao ato, como atesta a própria maneira de morrer, saindo de cena por uma morte violenta, salto no vazio, defenestração, etc. Mas eu falei que eu achei forte, como é difícil para muitos psicanalistas se verem no impasse e assumirem esse impasse para fazer a mudança transferencial, né? Porque precisa ser observado o que está acontecendo nesse momento transferencial para poder agir e mudar a posição transferencial para que não parta de um acting out para uma passagem ao ato, né? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de conseguir perceber aonde que está acting out e onde que está realmente uma possibilidade de passagem ao ato, né? Que pela fala, muitas vezes, dentro de um xiste, dentro de uma colocação simbólica, de construção de frase, essa percepção fica muito, putz, ainda acho que não há possibilidade, ou será que há? É difícil de fazer a percepção, pelo menos eu acho meio limítrofe, assim, né? Estou pensando aqui nessa forma de imprimir no gênero feminino a necessidade de se enquadrar num padrão escolhido por um outro que não é feminino, né? Então, tipo, quem diz o que é belo numa mulher, normalmente é um homem. E aí, tá, tá escrito, na adolescência, essa vivência é ainda mais exacerbada. O que a cultura ensina às meninas é que o corpo é um capital, ou seja, é moeda de troca, né? Ela vale o quão mais próxima ela estiver ali de um lugar, de um ideal de beleza, que muitas vezes não tem nem representação, né? Assim, você não consegue ter um objetivo. Tentam, obviamente, mas é sempre algo muito fora de uma realidade comum. Uhum. Ó, tanto que a mulher perfeita, para muitos homens, ela é loira do olho azul. Alta, magra. A Barbie, gente, a Barbie, que precisou passar por adequação, que era um objeto. E existe uma coisa nessa coisa do o quanto mulheres se colocam nisso de tentar buscar essa imagem perfeita, né? E o quanto isso é uma busca por uma certa segurança emocional e que a gente vê muitas vezes acontecer justamente o contrário. Quanto mais se coloca nessa roupagem de perfeição, menos seguras se sentem. Então a gente vê movimento, pelo menos o que eu vejo, assim, que eu penso sobre, né, também sendo mulher, né, podendo vestir um pouco da carapuça, é que quanto mais a gente tenta ficar próximo daquilo que disseram que deveria ser, menos segura a gente se sente, porque a gente se sente mais afastada daquilo. Daquilo ou da gente Também. mesmo? Da gente mesmo também. Acho que fica dos dois aspectos, né? É a mesma questão da busca pelo desejo que a gente estava falando antes. A gente se afasta da busca sobre os nossos desejos e a gente percebe que não consegue se aproximar do desejo do outro. A gente se afasta do nosso e se afasta do outro. E aí vai E para um fica terceiro ponto, limbo, assim. um limbo, uma Janssen que não
um vazio, né? Uhum. Uma falta completa, assim, de para onde eu tô indo, quem eu sou, os vários questionamentos existenciais que começam a aparecer, quem eu sou, para onde eu tô indo, né? Sim. E tem marcos, né? Interessante que a mulher, pelo menos na escuta, ela tem aquela marcação dos marcos. Fiz 30, esperam isso, eu tenho que atender. Fiz 40, esperam isso, eu tenho que atender. Fiz 50. É interessante isso, porque além de tudo isso, existe a cronologia. É uma marcação na realidade de um algo subjetivo muito forte, que é o tempo para a mulher, Uhum. ele é meio cruel, né? Bebê Assim, cruel. existe um tempo determinado. Existe. Até determinado tempo é que é possível ser a mulher que vai ser escolhida, que vai ser mãe, que vai ser a empresária, que vai ser a pessoa formada numa faculdade. Sempre, por mais que existam algumas subjetividades comuns a gêneros diversos, né? Mas para a mulher parece que o tempo nessas subjetividades fica muito marcado, assim, até tal data precisa acontecer, senão eu não sou possível de acontecer. Muito, É parece cruel que mesmo. de uma certa forma meio até ligada à biologia da mulher. A mulher entende que aquilo é ligado à biologia dela, quando não necessariamente, né? Foi Exatamente. ensinada assim, né? Quando, na verdade, a biologia muda para todos os corpos. Uhum. Exatamente. Só que o da mulher ganhou, eu acho que entra naquela discussão que a gente estava tendo lá no iniciozinho do livro, que é, a gente precisa escolher o que vai diferenciar o público do privado. Quem vai ficar e qual vai ser a justificativa, que a gente não pode dizer que foi uma justificativa da nossa cabeça. A gente tem que trazer uma justificativa científica. Então, o que que vamos buscar? A gente vai buscar uma resposta biológica. E aí, o primeiro ponto, grande ponto, foi aquilo que a gente falou da maternidade. Ser ela a pessoa que carrega, né, o feto, o bebê, seja lá o que for, pronto, temos um ponto aqui. E a partir disso, foram criadas várias outras regrinhas que pode até ter um sinal dentro da biologia, mas que não é exclusiva da mulher, porque o homem também perde potencial, por exemplo, de ser pai, usando né, esse mesmo critério, conforme a idade. Uhum, uhum. Ele também passa por uma série de transformações no corpo, né? Perde cabelo, engorda, tudo isso que é tido para a mulher como é, uma questão de perda de valor de mercado, O homem também perde valor, é interessante, pensando bem. mas isso não é tão pesado. É isso que eu tô dizendo. Sim, Ele tem todas essas regrinhas que a gente É leva. quase, é quase como se para o homem fosse esperado essa perda de valor e para a mulher fosse uma aberração. Ela não pode se perder o permitir valor perder para o valor. homem, perder o valor para o homem o valoriza, Não sei se o valoriza, não sei se eu chego nessa percepção. coloca ele lá na prateleira interessante, porque vamos lá, deixa eu me colocar aqui de outra maneira. Existe uma coisa no homem que é quanto mais velho, ele é considerado mais maduro, mesmo não sendo necessariamente dessa forma, mas o homem é considerado mais maduro, enquanto a mulher é considerada envelhecida. Isso, o homem amadurece enquanto a mulher envelhece. Por mais que se fale muito de maturidade feminina, etc, etc, a gente ouve isso sendo falado entre mulheres maduras. É Não, difícil a gente ver mulheres quando, muito novas considerando isso, porque elas se olham para o futuro e falam, eu vou envelhecer, não não, e quando amadurecer. chega E na o homem clínica, está nesse aguardo de eu estou amadurecendo. Ele e não está quando tão chega na preocupado. clínica e a mulher fala sobre isso, ela fala se depreciando. Isso. É isso que eu estou pensando, da própria.
Eu falei que o homem não se preocupa com envelhecer, ele se preocupa, mas ele se preocupa não se depreciando. Com a perda da virilidade. O homem se preocupa com a perda da virilidade, não com envelhecer. Isso. Me veio uma coisa em mente do tipo, o homem se preocupa com a perda de valor dele para ele mesmo, do quanto ele se considera, e a mulher se preocupa com a perda de valor dela para o mercado, o outro. Porque quando ela começa a retomar na sua própria maturidade, né? A mulher tá ali mais velha e se percebendo de novo e retornando para casa, por assim dizer, ela começa a fazer esse movimento de voltar a se valorizar e olhar para dentro e não se preocupar tanto com o outro. Com É fora. muito comum acontecer, né? Não que todas passem pelo mesmo caminho, mas é muito comum acontecer que mulheres mais velhas comecem a fazer um caminho de aceitação nesse sentido do eu não preciso me valorizar para o mercado. Mas isso vai acontecer mais tarde. O homem já nunca sentiu essa pressão necessariamente da sociedade para fazer isso. E se a gente for levar em consideração o texto do livro que a gente está lendo, o homem é validado pelos seus pares e a mulher recebe validação dos seus pares caso ela seja reconhecida por algo que é exterior a ela. Ela só vai receber a valoração dos pares se ela for reconhecida. E assim, muito se sabe. Acho que hoje em dia até melhorou essa questão de sororidade, né? Mas normalmente acontece o quê? Que a mulher que é valorizada pelos homens acaba sendo escorraçada pelas próprias mulheres. Então, acaba que essa valorização dos pares não acontece. Mesmo que ela seja valorizada no mercado, ela acaba não recebendo valorização dos próprios pares. Mas justamente porque se a gente usar a lógica das prateleiras que a Zeneu está trabalhando, é porque você está num campo de disputa. Por isso que eu falei, a validação não vem do seu par, porque você está em guerra com as outras De que batalha, estão né? ali. Entendeu? Não é nem prateleira do amor, são as trincheiras do amor, né? Nossa, gostei dessa. Quase É isso. um campo de batalha, assim, Uhum. de mulher, entre mulheres, E para ser para valorizada por quem vai comprá-la, né? Na prateleira. entre as mulheres e para as mulheres. Tem uma animação bem besta. Eu não lembro agora o nome, acho que é A Vida Animada das Salsichas, um negócio assim. Não lembro. Eu sei Ai, que tem um monte de comida que fica no mercado e à noite eles eu vêm assisti. comida e eles se matam para eles poderem ir pro carrinho de alguém. E daí quando vão, eles são cozinhados mortos, né? Então, Comidas. são comidos vivos, praticamente. E é uma animação que ela não foi dirigida, não foi feita a crianças, é uma animação para adultos. Festa da salsicha. Mas é um negócio com uma conotação sexual tão grande, porque é bem muito interessante. E a questão do corpo é um É que capital. agora começa, a gente tá saindo, porque a gente estava muito num descritivo que ela estava situando a gente no que ela queria trazer. E agora ela já está trazendo exatamente o que é a ideia da prateleira do amor pela percepção dela e por toda a construção que ela está fazendo. E para mim vai ficando mais denso, assim, sabe? O assunto vai ficando cada vez mais embasado, com mais contextualização, com mais. Cada palavra parece que puxa mais coisa, né?